Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Um projeto aprovado na última reunião da Comissão de Assuntos Econômicos pode garantir mais recursos aos cofres de estados e municípios. Em tempos de crise, aumentar a arrecadação tem sido a principal meta de governadores e prefeitos. Uma das alternativas é cobrar o dinheiro que pessoas e empresas devem aos governos. É a chamada dívida ativa. São bilhões de reais em recursos, fruto, por exemplo, de impostos e taxas não recolhidos. Uma das formas de recuperar esse dinheiro é cobrar diretamente dos devedores. Mas, como o processo muitas vezes é longo, tem quem prefira vender a dívida ao mercado, que passa a ser o responsável pela cobrança. O lado bom? O recurso entra imediatamente na conta. No entanto, prefeitos e governadores não recebem o valor integral da dívida. Um débito de 5 milhões de reais, por exemplo, pode virar 3 milhões, já que é o banco quem assume o risco de reaver o dinheiro. O projeto de resolução aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos permite a venda de dívida ativa em caráter definitivo, que é quando o Estado ou município não oferece garantia no caso de inadimplência do devedor. A proposta também estabelece que essas situações não sejam tratadas como empréstimos, ou seja, não precisa de autorização do Tesouro nem obedecer aos limites de endividamento previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto determina ainda que essa nova receita seja aplicada em fundos de previdência ou usada para amortizar a dívida com a União. É uma combinação entre uma facilitação para os estados e municípios promoverem operações de busca de recursos, principalmente numa fase difícil, ao mesmo tempo ajustando a isso a responsabilidade fiscal para que a obtenção desses recursos não signifique resolver um problema no presente e aportar uma dívida inconsequente para o futuro. O projeto de resolução, que tem como primeira signatária a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, foi aprovado em plenário no último dia 26 e aguarda a promulgação pelo presidente do Senado. A Comissão de Direitos Humanos promoveu uma audiência pública para comemorar os 10 anos da nova Central Sindical de Trabalhadores, completados no dia 28 de junho. Sindicalistas tingiram de amarelo o plenário da Comissão de Direitos Humanos. Vieram celebrar uma década de luta pelos direitos dos trabalhadores da nova central sindical. Com sede em Brasília, a nova central representa cerca de 10 milhões de trabalhadores em todo o país. Muito elogiado pelos presentes, José Calixto Ramos é o presidente da nova central desde a fundação. Um dos princípios que nós adotamos desde a sua fundação foi trabalhar com uma certa independência, exatamente para não ficarmos presos nem a um partido político e nem a nenhum governo. O movimento sindical representado pela nova central sindical, ela não é financiada pelo Estado. O movimento sindical é financiada justamente pelos trabalhadores. Realmente é uma central que defende intransigentemente os direitos dos trabalhadores, nunca recebeu um centavo do governo, nunca recebeu nenhum centavo de um empresário, diferentemente de outras centrais que funcionaram, mesmo sem serem legalizadas, e recebeu dinheiro do FAT. Então, nós realmente temos um orgulho muito grande de estarmos hoje aqui comemorando 10 anos da nova central. Além dos sindicalistas, a audiência também contou com a participação de representantes da Organização Internacional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e dos Ministérios da Previdência Social e do Trabalho e Emprego. No momento que o Congresso Nacional debate temas importantes para o mundo do trabalho, como, por exemplo, a terceirização, o Programa de Produção e Emprego e diversos temas que compõem a Agenda Brasil, a nova central, com certeza, desempenhará um importante e decisivo papel na defesa dos interesses dos trabalhadores. A reforma do Código de Aeronáutica contabiliza quase a metade dos artigos já revisados. Muitas das contribuições para o novo código chegaram até os especialistas da comissão via mensagens e telefonemas de profissionais e entidades interessadas no tema.
De tudo aquilo que foi coletado até o momento, já atingimos 45% do objetivo de contribuições para a reforma do Código. Então nós estamos dentro da meta e talvez, apesar de não ter uma reunião na semana que vem, é bem possível que nós vamos até cumprir a meta antes do esperado. Muitas associações profissionais que não fazem parte da comissão, mas que estão dando a sua contribuição, realmente isso daí está fazendo a diferença. Deve chegar hoje ao Congresso a proposta do governo para o orçamento de 2016. Pela primeira vez, o projeto deve prever déficit nas contas públicas, ou seja, a arrecadação não cobrirá a despesa. A primeira versão do orçamento de 2016 estipulava um superávit primário de 0,7% do PIB. Mas, diante da queda na arrecadação decorrente da crise econômica, o governo foi obrigado a rever os cálculos e encaminha hoje ao Congresso um texto que prevê despesas superiores à receita. O rombo é estimado em 0,5% do PIB, ou 30 bilhões de reais. O governo cogitava recriar a CPMF para ajustar as contas, mas desistiu depois da repercussão negativa. Agora vai discutir com o Congresso como tapar o buraco. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, dará uma entrevista coletiva à tarde para explicar os números. O Senado abre o mês de setembro com 18 propostas na pauta do plenário. Reforma política, repatriação de dinheiro que brasileiros mantêm no exterior, incentivos fiscais para as regiões Norte e Nordeste, segurança pública e lei de responsabilidade das estatais são alguns dos temas na ordem do dia. Mas a votação das matérias ainda depende de acordo entre os líderes partidários. E nesta semana, senadores e juristas começam a discutir propostas para incentivar a economia brasileira. Na próxima quarta-feira, o Senado vai instalar uma comissão de 9 juristas. O grupo é formado por Elmar Roberto Novak, João Geraldo Piquet Carneiro, Mauro Roberto Gomes de Matos, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, Aristóteles de Queiroz Câmara, Paulo Rabelo de Castro, Ives Gandra Martins e Mariel Biqueiroz, além do ministro do Tribunal Superior de Justiça, Mauro Campbell Marques, que vai coordenar os trabalhos previstos para durar 6 meses. Fazer proposições para a reforma da burocracia, desburocratização, para dar agilidade à nossa economia, que é o que está faltando no país. Na terça-feira, outro colegiado começa a funcionar. A Comissão de Desenvolvimento Nacional vai analisar os projetos da Agenda Brasil, conjunto de medidas apresentadas pelo Senado para estimular a economia. O grupo é formado pelos senadores Humberto Costa, Lindbergh Farias, Assir Gurgax, Eunício Oliveira, Simone Tebet, Romero Jucá, Raimundo Lira, Antônio Anastasia, Paulo Bauer, Ronaldo Caiado, Roberto Rocha, Douglas Sintra e Blairo Maggi. Para o presidente do Senado, a prioridade é a mudança na cobrança de 3 impostos. As prioridades da Agenda Brasil são a reforma do ICMS, a reforma do PIS/COFINS. É preciso que haja simplificação, facilitação e, principalmente, neutralidade, que não haja, com a reforma do PIS/COFINS, a elevação da carga tributária também. Esta edição do Senado Agora termina aqui. Você assiste em instantes à sessão plenária desta segunda-feira. Obrigado pela audiência e boa tarde.